Alô, alô, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Um bom dia, boa tarde, boa noite é para quem está nos ouvindo e assistindo ao vivo. Esse é o Bleia Talk. É mais um episódio que a gente está fazendo aqui através da cidade universitária, a nossa congregação em João Pessoa, Paraíba, da Assembleia de Deus. E esse é um programa que é apresentado por mim e por Gabriel. Fala pessoal, a paz do Senhor, tudo bem? Eu me chamo José Gabriel, também sou membro da Assembleia de Deus na cidade universitária. E o Bleia Talk é um programa que nós vamos trazer temas relevantes da nossa vida cotidiana e apresentar uma perspectiva bíblica, uma perspectiva cristã sobre os mais diversos temas. E você está convidado a estar acompanhando conosco nessa noite aqui um tema extremamente importante sobre cristianismo e política. Como se posicionar em tempos de polarização. Então esse é o Bleia Talk. Aprende, crente! Meus irmãos, mais uma vez, boa noite, mais uma vez a paz do Senhor. Quero dizer para vocês que a gente está muito feliz de estar aqui nessa noite para estar tratando de um tema tão importante. E também nós estamos mais felizes ainda aqui nessa noite, como vocês podem ver, porque a gente tem uma presença muito ilustre aqui. A gente trouxe para vocês aqui uma pessoa extremamente capacitada, um homem de Deus aqui, que exerce uma influência muito grande dentro desse tema aqui, uma cosmovisão cristã em diversas esferas, na sociedade, na sua vocação, no seu chamado. E hoje nós vamos tratar sobre cristianismo e política, uma perspectiva bíblica, né? Como se posicionar em tempos de polarização. Nós estamos aqui com o pastor Ronaldo Xavier. Eu vou deixar ele se apresentar e falar por si só, porque se eu for falar, corre o risco de eu esquecer alguma coisa, é muita coisa. Pastor, fique à vontade, seja bem-vindo. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Felipe. Quero desde já agradecer o honroso convite. Para mim é motivo de muita alegria estarmos aqui para tratar desse tema tão empolgante, o cristão, numa perspectiva também da política. E na minha história com a política, eu primeiro venho da advocacia, né? Sou advogado, estou aí atuando como advogado há mais de 12 anos e tenho toda uma trajetória. Meu pai também, ele chegou a ser... vereador, né, pastor? Foi vereador na cidade de Patos. Então, desde pequeno, eu acabei convivendo com a política em em todas as suas entranhas e aspectos na política. Meu pai, enquanto vereador, participava daquela política mais tradicional, aquela política de interior, aquela política acirradíssima, onde as pessoas tinham ali as suas paixões afloradas. E na minha história, eu acabei também fazendo curso de física primeiro, né? Sou professor de física também, sou advogado e estou também exercendo o Santo Ministério do Senhor, na condição de evangelista, contribuindo para a obra de Deus. Estou aqui à disposição para a gente conversar, tratar desse tema e poder trazer um pouco de luz diante do que vai ser proposto aqui. Que bênção, pastor, que bênção, né? Então, como a gente pode ver, né, o pastor ele tem esse conhecimento na área política e também, principalmente, na perspectiva bíblica. Então, a gente tem muito pano para manga aqui nessa noite, pano para a gente discutir aqui nessa noite. Desde já, a gente convida você que está acompanhando aí a estar mandando sua pergunta, mandando seu comentário. O pessoal vai estar aqui da mídia com a gente, representando e repassando para a gente, né? Mas vamos começar, de fato, ao que interessa. Vamos direto ao ponto, né, pastor? O nosso tema hoje, ele trata de um contexto, que é o nosso contexto hoje, de uma política muito polarizada. Hoje a gente vive num contexto político muito polarizado. Opiniões extremas para ambos os lados e muitas vezes opiniões de cristãos extremas, é verdade? Que muitas vezes se distanciam do padrão bíblico e das opiniões bíblicas. E algo que a gente visualiza muito são concepções erradas ensinadas, repassadas entre os cristãos. E algumas delas, a gente trouxe algumas aqui, algumas problemáticas, alguns eixos para a gente tratando aqui nessa noite. Mas eu escuto muito de alguns cristãos que o modelo ideal de política à luz da Bíblia era a ideia de um modelo totalmente cristão. Eles acham que o estado ideal, na perspectiva de muitos cristãos evangélicos, era um estado que impusesse para todo mundo a religião oficial, que todo mundo fosse crente, é um estado que não tolerasse nenhum tipo de outra expressão religiosa e muitas vezes acabam trazendo essa perspectiva como sendo a certa. Pegam algum líder político, alguém que
de certa forma, coadune com isso e tenta difundir esse tipo de ideia, né? Como é que o senhor enxerga essa perspectiva? Como é que o senhor enxerga esse ideal esse dilema, esse paradoxo? Liberdade religiosa e, ao mesmo tempo, um Estado que segue os princípios cristãos, um Estado laico e liberdade religiosa, dentro da perspectiva bíblica. Muito bem. Quando a gente vai tratar desse tema, Gabriel, a gente precisa fazer toda uma construção histórica. Primeiro, quando você olha para as tribos de Israel, o que é que Deus faz? Deus coloca uma tribo específica, a tribo de Levi, para exercer o santo ministério. Aí já existe uma separação. E, posteriormente, a tribo de Judá para exercer o reinado, o governo. Sim. Então, claramente, aí já existe uma separação. Ou seja, quem era da tribo de Judá não poderia exercer o seu papel como levita, nem tampouco quem era levita poderia exercer o seu papel como rei. Já dando um sinal de como essa separação entre Estado e igreja eram necessárias já desde o Velho Testamento. Verdade. Quando a gente continua estudando a história bíblica, avançando na história, nós vamos ver que o povo pede a Deus um rei. E o registro dessa história está lá em 1 Samuel, no capítulo 8, do versículo 6 em diante. Então isso aí vai ser o nosso abalizador histórico. Vamos começar a analisar a história a partir daí para poder fazer toda essa construção política até a gente chegar no Novo Testamento. Quando a gente analisa o texto de 1 Samuel 8, do versículo 6 em diante, eu vou ler aqui para a gente entender qual era a necessidade do povo. Sim. E como o povo estava colocando o líder político acima do líder religioso, acima do próprio Deus. E daí, portanto, mais uma vez, o texto deixa clara essa necessidade. Primeiro, quando se tenta criar um Estado, né, o povo chega para Deus e diz assim: dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor e disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Ou seja, o povo de Israel estava dizendo: olha, nós não queremos o reinado de Deus, queremos um rei, como as outras nações ímpias também têm um rei. E o texto prossegue: conforme todas as obras que fez desde o dia em que te tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixou, e a outros deuses serviu, assim também te fez a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém, protesta-lhe solenemente e declara-lhe qual será o costume do rei quando reinar sobre ele. E falou Samuel as palavras do Senhor ao povo que lhe pediu um rei, e disse, e aqui é a parte mais interessante, ou seja, Samuel, sendo usado por Deus, ele vai dizer: olha, vocês querem um rei, vocês terão um rei. Agora, quando esse Estado for constituído, estas serão as consequências. E é muito interessante, é muito profundo esse texto, porque a gente vai ver que nada mudou. Como diria Salomão, nada de novo debaixo do sol, né? E observa o que o texto diz. E falou Samuel as palavras do Senhor ao povo que lhe pediu um rei, e disse: este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros e para os seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus reis. Primeiro detalhe: serviço militar obrigatório. Vocês querem um rei, então se preparem, vocês terão um serviço militar obrigatório. Outro pilar: e os porá por príncipes de milhares e por cinquentenários, para que lavem a sua lavoura e seguem a sua cega, e façam suas armas de guerra e os petrechos dos seus carros. E tornará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Ou seja, o Estado necessitará de toda uma estrutura, todo um aparato. Quem vai bancar esse Estado? Vocês, o povo, nós, o povo, iremos bancar esse Estado. E tornará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus criados. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar a seus eunucos e aos seus criados. É interessante que aqui o texto usa a palavra dizimará, ou seja, tirará uma parte daquilo que foi produzido, que é exatamente a ideia
do imposto, né? É um imposto. Haverá uma obrigatoriedade desse imposto. E o texto prossegue falando sobre o custo de se manter um rei, o custo de se ter um príncipe. Então perceba que, a priori, não era nem a vontade de Deus que esse Estado existisse, por causa das consequências nefastas do Estado. E hoje, nós, quando olhamos para o Estado, nós vemos um Estado que quer cada vez mais estar dentro das nossas casas, ensinando como nós devemos criar os nossos filhos, como nós devemos até muitas vezes professar a nossa fé, aquilo que nós podemos ou não podemos crer. Então, são as consequências do Estado. Logo, essa necessidade da separação entre a igreja e o Estado, hoje, do ponto de vista não só constitucional, porque a nossa Constituição já deixa muito claro essa separação, mas também a gente entender que, como igreja do Senhor, a gente deve manter também uma certa distância segura. É bíblico, né? É bíblico. Essa distância segura, essa separação do Estado e da igreja, ela é necessária. Então, um Estado dominado, vamos dizer assim, por um líder religioso, que impusesse a fé, seria algo totalmente contrário às escrituras sagradas. Não é isso que Deus tem para nós. Inclusive, quando Jesus é questionado sobre isso, sobre a questão do próprio tributo. Isso, Mateus 22, a gente deve trazer também, né? E Mateus 22 e 21, Jesus vai deixar claro, olha, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E Paulo, em Romanos 13, vai fazer todo um discurso sobre isso, mas daqui a pouco a gente é interessante. Fala então, um pouquinho mais. É justamente isso, né? É importante a gente ter isso em mente. A separação entre Estado e Igreja, de uma perspectiva de liberdade religiosa, é o que se adequa ao padrão bíblico. Então, esse é o primeiro mito que é importante a gente desconstruir aqui nessa noite, dentro da perspectiva bíblica. A ideia de que o Estado perfeito era o que seria o Estado cristão, o Estado único com a Igreja. Não. Se a gente olhar para a história, como o pastor bem mencionou, desde o princípio, né, com Saul e o povo lá, esse não é o padrão bíblico de Estado, né? E em números hoje a gente vê também outros estados aí totalitaristas, inclusive no Oriente Médio, enfim, que têm religiões estatais e que são verdadeiras tiranias, né, em nome da fé. Muitas tiranias, né, pastor? Recentemente, o Tribunal de Justiça da Paraíba, ele tornou inconstitucional uma lei que obrigava a leitura da Bíblia na sala de aula. Dê uma olhada. Nós, como cristãos, talvez no primeiro momento a gente ache ruim essa decisão. Porque diz, rapaz, é proibido fazer a leitura na Bíblia na sala de aula. Mas a gente tem que entender o seguinte, essa separação ela precisa existir. Sim. Porque, por exemplo, e se não fosse a Bíblia? E se fosse um outro livro de uma outra religião? Vamos supor que o Estado obrigasse a fazer a leitura do Alcorão nas salas de aula. Certamente nós, como cristãos, iríamos achar ruim. A gente iria reclamar, a gente iria protestar da mesma forma. Então, a gente tem que entender que essa separação é necessária, ela nos protege. Quando ela nos beneficia, a gente tende até a criticar as ações do Estado. Mas a gente tem que entender que, no longo prazo, é melhor que seja assim. Melhor o Estado no seu lugar, a igreja no seu lugar, cada um desempenhando o seu papel, sabendo que Deus permitiu que isso existisse e que funciona melhor dessa forma. Sim. Como eu disse anteriormente, não é à toa que até as tribos Deus separou. Deus cria uma tribo para o ministério e uma outra tribo para as questões políticas e sociais. É importante o pastor falar isso, porque às vezes, por longo da história, a gente acabou confundindo essa questão de relacionamento entre igreja e Estado, né? E foi um fato importante através da Reforma Protestante, esse resgate justamente da separação e da introdução no debate público também de um Estado laico, né, pastor? Em que todas as religiões sejam respeitadas, para que aquela pessoa que aceite a religião venha a ser feita de forma que seja somente pela obra do Espírito Santo e não por imposição, né? Dizer assim, todos serão
cristãos. Teremos agora um Estado teocrático, né? Não é cristianismo, não é bíblico, né? O cristianismo pressupõe uma aceitação, não imposição, né? E é importante dizer também que uma coisa é um Estado laico, outra coisa é um Estado ateu. São coisas totalmente diferentes. Ou seja, no Estado laico, a religião ela é permitida, não existe uma religião oficial, não existe uma religião estatal. O Estado não obriga você a seguir determinada crença. Você tem a liberdade até de criar a sua própria religião. Sim. E é bom que seja assim, que as pessoas tenham a liberdade de culto para exercerem a sua fé da maneira que acharem melhor, sem o Estado se meter nessas questões É também. uma garantia constitucional, né? Nossa, no Isso. artigo 5º, inciso Sim. 4º da Constituição, a gente vê que justamente essa liberdade de culto é garantida pela nossa Constituição. No entanto, o que a gente vê hoje, pastor, não sei se é a sua percepção também, Sim. é que às vezes confunde-se um Estado laico com um Estado laicista. Isso. E o Estado tem que ser arreligioso. E isso não é uma forma correta de se enxergar, tendo em vista que a gente deve respeitar tanto a esfera privada da vida humana como a esfera pública. Então, às vezes, quando o Estado também quer impor uma forma de não se ter religião, também é uma forma que foge dos padrões bíblicos dos quais o senhor citou. Isso é justamente a ideia de que é o outro extremo, né? De fato, o Estado ele deve ser laico, deve ter uma liberdade religiosa, show de bola. Mas também a fé e a própria religião não devem sair de cena dentro do debate público. Não é um extremo, né? De dizer assim, ó, o cristão também não vai ter voz nem vez porque é cristão. Os preceitos religiosos, tudo que é o cristianismo, né? Como é que você enxerga esse outro extremo? Olha, é importante a gente entender que a religião, ela faz parte da natureza humana. Você pode ir para a selva mais distante, pode ir para o local mais inóspito. Se lá tiver um ser humano, ele vai estar adorando, cultuando alguma coisa. Por quê? Porque Deus colocou isso dentro de nós. Essa procura por ele, essa busca por ele. Até que o evangelho chegue, até que a palavra seja pregada, existe dentro do ser humano, quando ele olha para o céu, olha para a natureza e se pergunta, quem fez essas coisas? Como isso veio a existir? É natural essa busca do ser humano, porque cada um de nós carrega um vazio. E esse vazio ele é preenchido por Cristo. Enquanto esse vazio não é preenchido por Cristo, há essa procura. Então, o Estado ele não pode ignorar a fé das pessoas existe. E se você procurar até em países extremistas, onde o evangelho nem nenhuma religião pode ser pregada, na verdade, você vai ver que ainda assim as pessoas praticam a sua fé de forma reservada, escondida, sem dizer nada a ninguém, porque a fé ela se exerce dentro da sua própria mente. Então, quem é que vai ter acesso à sua própria mente? O Estado não tem esse poder ainda de ler os seus pensamentos. Então, ainda que você não esteja verbalizando, graças a Deus nós estamos em um estado que nós podemos até pregar em praça pública. Sim, sim. Temos essa autonomia, essa liberdade, um privilégio. Muitos países já de primeiro mundo, já há muitas restrições nesse sentido da pregação. E então, quando o Estado ele tenta impor, tenta calar a voz, calar a pregação, e aí a gente entra já no Estado temerário. É esse Estado laicista que tenta ignorar a existência da fé, da religião dentro das pessoas. E é justamente um extremo que a nossa sociedade ela tem caminhado hoje, né? Um extremo de dizer assim, o cristianismo ele não deve ter espaço algum dentro da construção do debate público. O cristão ele não é alguém inteligente. A ideia que se diz é porque tudo que pressupõe fé está além da inteligência, então não merece espaço no debate público. O cristão não pode ser um bom cientista, não pode ter esse tipo de situação. Muitas vezes, e até fora do debate político, não pode se terem pautas políticas que levem em consideração todas as necessidades, inclusive de cristãos de fato, né? Porque se construiu essa ideia de um Estado laicista, de que a religião ela é má por si só e que ela não deve, de certa forma, levar o homem ao progresso, é um regresso. A ideia que se tem hoje, né? Que a religião ela caminhou nesse sentido. Mas aí, também nessa mesma perspectiva, a gente vê que esse afastamento que a gente tem hoje do Estado, que está se tornando cada vez mais laicista do que laico,
ele traz no subconsciente de alguns cristãos também a ideia de que o mundo jaz no maligno. Então, tudo que é Estado, tudo que é político, todos os reinos políticos, eles já estão tudo perdido. É um espaço que o território ele já tem dono. A ideia que eles pensam é como se fosse nesse sentido. Então, não faz sentido o cristão ele querer, ou a necessidade de o cristão estar influenciando esse tipo de meio, do evangelho alcançar esse tipo de meio e influenciar culturalmente, né? Culturalmente, socialmente, politicamente. Como é que o senhor enxerga essa perspectiva dos cristãos que demonizam o Estado e a política? Interessante essa pergunta, Gabriel. E para trazer resposta a essa pergunta, trazer luz a esse tema, é muito interessante que a gente agora vá para a carta de Paulo aos Romanos. Sim. Porque Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai trazer exatamente essa discussão. Está lá em Romanos, capítulo 13. Já no versículo 1, Paulo vai dizer assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Então, Paulo está dizendo, olha, existe um Estado, é inegável. Existem autoridades constituídas por esse Estado, e se essas autoridades chegaram onde chegaram, houve a permissão de Deus. Elas estão revestidas de autoridade, porque na discussão de Romanos 13, nós vamos ver que existia toda uma preocupação. Nesta época, Paulo já escrevendo aos romanos, dentro do Império Romano, existiam cristãos, ou seja, pessoas que vieram de dentro do Império, convertidas, que queriam se rebelar contra o Estado. Sim. Já na época de Paulo, já existia esse sentimento de tomar o Estado pela força, para que houvesse essa implementação desse Estado cristão. Já era uma consequência do pensamento judeu, né? De um reino puramente humano, né? Isso. Então, à medida que dentro dos novos convertidos vinham pessoas que estavam lá oprimidas pelo governo romano, a gente tem que dizer isso. Sim, sim. Não é? Tanto judeus como não judeus. Bem mais absolutista, né? A gente tem que entender que o Estado romano ele é um Estado também extremamente militarista. Sim. Leis muitas vezes muito rígidas. Então, em alguns nascia esse sentimento de revolta. Ora, se nós aceitamos a Cristo, somos agora convertidos ao Senhor, por que não a gente tem um Estado só nosso? Aí Paulo vai dizer, ei, tenha calma aí, não é por aí não. O reino não é agora. O reino não é agora. Aí ele vai dizer, olha, não há autoridade que não venha de Deus. Eita. As autoridades foram constituídas por Deus. Quem for lutar contra ela, trará contra si mesmo condenação. E aí ele vai dar o exemplo dos magistrados, né? Quando a gente continua lendo esse texto, versículo 3 em diante, Romanos 13, ele vai dizer, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Ou seja, vocês querem mesmo desafiar a autoridade? Faze o bem e terá louvor dela. Olha, ande no caminho certo, que ninguém vai mexer com você. E ele diz mais, porque ele é ministro de Deus para o teu bem. Mas, se fizer o mal, teme, pois não traz debalde a espada. Porque é ministro de Deus e vigador para castigar o que faz o mal. Ou seja, essa espada, que representa o poder estatal, representa, inclusive, na época de Paulo também, a pena de morte. Sim, o ius puniri, né, do Estado. Isso. Então, existia todo esse alerta de Paulo. E nessa construção, Paulo vai dizer lá na frente, no versículo 7, portanto, dai a cada um que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Ou seja, Paulo ele vai praticamente parafrasear o que Jesus disse. Sim. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Esse Estado ele existe e esse Estado ele precisa ser respeitado. E no Brasil nós temos ainda essa vantagem, né, de ter um Estado democrático de direito, de poder votar, de poder escolher as pessoas que estarão no poder, e isso também, de certa forma, já nos beneficia como cristão. Claro, com certeza. Né?
E Aí, pastor, o senhor bem citou esse texto de Romanos, capítulo 13, e a gente, assim, chama bastante atenção quando o apóstolo Paulo fala Sim. que o próprio Estado é um ministro de Deus para fazer a justiça, né? Como o senhor enxerga a forma correta de o cristão fazer justiça? Essa justiça é uma justiça social que deve ser feita apenas pelo Estado? Ou é uma justiça que deve ser feita pela igreja, pela fé? Qual é essa relação que o cristão tem com a justiça? Então vamos começar assim numa perspectiva de justiça social. Quando a gente vê o texto de Isaías, Isaías capítulo 1, versículo 17, ele vai dizer: aprender a fazer o bem, praticar o que é reto, ajudar o oprimido e fazer justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Então, a questão social é uma problemática tratada desde o Velho Testamento. Ou seja, há uma preocupação de Deus com a questão da justiça. E há toda uma construção. Ou seja, fazer o bem. Todas as vezes que você estiver fazendo bem, você está contribuindo para um estado social melhor. Toda vez que você é reto, toda vez que você não descumpre as leis, toda vez que você é um exemplo para a sociedade olha para o cristão e diz: rapaz, aquele dali é um rapaz direito, aquele dali é uma moça direito, vale a pena se espelhar nele. Então, a nossa busca por justiça social, o primeiro passo é dar um bom exemplo, ter um bom testemunho, ser um cumpridor das leis. Quando errar, reparar o erro. Porque, no final das contas, quando a gente olha para a justiça, olha para o direito, dentro até numa perspectiva do direito romano, é dar a cada um o que é seu. Sim. Ou seja, devolver aquilo que foi retirado, compensar de alguma forma quem teve algum tipo de prejuízo. A gente passa a ver nessa perspectiva que é uma perspectiva bíblica. Agora, quando se trata da justiça para o cristão, existem também elementos espirituais. Não é? Por exemplo, quando Jesus vai nos dizer para, se alguém bater na sua face, oferece a outra face, o princípio da não reação, você não instigar a violência, você não partir para o confronto, e você evitar a todo custo, na medida do possível, a vingança. E aí a distinção entre justiça e vingança. Se a gente usar das nossas próprias forças para fazer justiça, quase sempre não estará cumprindo a vontade de Deus. E aqui eu não estou falando, por exemplo, de uma legítima defesa, você defender a si mesmo, defender alguém, defender um incapaz, porque também é bíblico. E recepcionado também pelo nosso direito. E recepcionado também pelo nosso direito. Então, nessa perspectiva, o cristão ele tem que sempre pautar na palavra. Ou seja, eu vou olhar para a palavra de Deus. O que a lei manda fazer é coerente com a palavra? Então, até onde for, eu devo cumprir a lei. Provérbios 31 também, 31, versículos 8 e 9, vai dizer: abre a tua boca ao favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham em desolação. Abre a tua boca, julga retamente, faz justiça aos pobres e aos necessitados. Então a Bíblia ela tem toda essa preocupação social. E a quem é dado poder para isso, para fazer justiça, ao advogado para lutar pela justiça, ao juiz que seja um juiz justo, ao policial que cumpra a determinação da lei, que exerça o seu mistério com responsabilidade, às autoridades constituídas por Deus. Então, a gente tem como, apesar de não desejar um Estado cristão, mas fazer com que o Estado beba dos princípios cristãos, para que no final a gente tenha uma vida tranquila. E aí agora vamos pegando um gancho aqui da fala do pastor Ronaldo, deu para a gente perceber que o panorama bíblico para o cristão com relação à influência na política e também às autoridades instituídas por Deus é um panorama de sobriedade, de respeito, não é verdade? Então, a gente tem que desconstruir também a ideia de que, apesar das nossas discordâncias e controvérsias, as autoridades hoje instituídas são as autoridades que Deus assim estabeleceu, não é verdade? Então,
pelo que o senhor mencionou, e foi muito bem mencionado aí, e Paulo diz em Romanos capítulo 13, ministros de Deus para a nossa vida, como o senhor disse. Então, se a gente olha lá, nossa, quem que é o governador da Paraíba? É um ministro de Deus para a minha vida. É um ministro de Deus, ainda que ele discorde em muitas questões do que eu acredito. Mas se ele está lá, seja para juízo de Deus, seja para a bênção do seu povo, é um ministro de Deus, não é verdade? É verdade. Esse respeito às autoridades constituídas é a perspectiva bíblica que se espera do cristão. Então, um cristão que desrespeita a autoridade, que quer quebrar esses princípios, não está dentro da palavra, não é verdade, pastor? É verdade. Então, o cristão ele tem que ter muito cuidado, porque é uma linha assim muito tênue. Sim. Dentro dessas paixões políticas, e aí a gente tem que ter esse cuidado. Obviamente, a gente sabe que existem forças espirituais atuando. Existem forças espirituais atuando nesse Estado que quer, de fato, ir contra alguns princípios que nós defendemos. Por exemplo, o cristão, ele vai ser sempre a favor da vida. Ou seja, um cristão, ele jamais vai defender o aborto. Mas o Estado, ele provavelmente tende a ir para essa linha de querer defender o aborto. E agora? O que é que eu vou fazer? O que é que, como cristão, eu posso fazer? Primeiro, se o Estado está indo por essa linha, a gente tem que ter o cuidado para procurar eleger pessoas que possam alterar a legislação, que possam dificultar essas situações que vão contra a palavra, para que a gente possa exercer a nossa influência como cristão. Eu estava vendo hoje a Assembleia de Deus, ela tem aproximadamente 150 mil membros na Paraíba. Ora, 150 mil membros decide uma eleição para governador. Sim. Elege sozinho um deputado federal. Elege sozinho um deputado federal. Então, hoje nós temos condição de ter os nossos representantes. Não necessariamente para exigir um Estado cristão, mas para defender as nossas ideias, para defender os nossos valores, para que essas coisas possam, ao menos, ser mitigadas, minimizadas, controladas. E aí, nessa hora eu queria, desculpa aí, Gabriel, eu queria só mandar um alô aqui pro pessoal que está vendo aqui ao vivo o nosso podcast através do YouTube, lá no canal da nossa igreja, que é o ADJCU, e também o Instagram da nossa igreja, ADPBJCU. Nós estamos aqui com a irmã Eliana, a irmã Rosana, o irmão Fortes, a irmã Emília, o irmão Suplício, então bastante gente aqui. E já tem algumas perguntas aqui, viu, pastor? Pra gente. Vamos lá. Para esquentar aí a turbina, Algumas né? perguntas até bem Vamos lá. bem cabeludas, digamos assim. Mas, pastor, a gente vê que uma concepção de o cristão na política, a gente vê que ela é bem abrangente. Aristóteles disse certa vez que o homem em si é um animal político. Está se relacionando com a política em todas as áreas da sua vida. E um cristão, ele pode ser candidato político? Interessante essa pergunta, né? O cristão, ele pode ser candidato político? Ora, o cristão, ele pode ser candidato político. Depois a gente pode entrar no mérito do pastor, Sim, especificamente, né? A pergunta foi nesse sentido aí também. Mas vamos deixar isso para o final. Vamos trabalhar Pessoal, para frente. Vamos deixar essa resposta para o final, para Sim, o vamos pessoal. embora. Até porque a gente tem que construir toda uma linha de raciocínio, né? Mas vamos falar do cristão de modo geral. O cristão, ele pode ser político. O cristão, se ele tem esse chamado para ser político, ele não só pode, como ele deve. Porque no exercício da política, e a gente costuma dizer, tem uma frase que Paulo Maia usa muito, Paulo Maia, ex-presidente da OAB, usa muito, ele diz assim, não sei se a frase é dele, mas nos seus discursos ele sempre costuma usar, ele diz assim, a política é a arte do possível. Então, nós como cristãos, o cristão, ele deve também se engajar na política, no sentido de que, se ele tem esse chamado para ser um candidato, para entrar na política, ele deve, não tem uma restrição para isso. Se nós devemos escolher alguém para nos representar, quem melhor nos representaria do que um cristão? Claro. Não é? Então, se a gente vai colocar alguém lá para nos representar, e a gente tem que entender que a função do político é servir o povo, não é ser servido pelo povo. Infelizmente, nós
as pessoas elas invertem isso, sempre colocando aquela questão da postura do político como um rei que está num trono e ele dá ordem, quando na verdade a democracia ela é o contrário disso. Ela é uma pessoa que está ali para servir, para poder auxiliar, para poder governar em favor do povo. É tanto que a Bíblia vai dizer em Provérbios 29:2, é um texto que eu gosto muito. Quando o justo se engrandece, em outras traduções diz, quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio domina, o povo suspira, outras traduções padece ou sofre. Então, um governo de alguém que é justo, de alguém que tem uma linha como a nossa, uma linha cristã, é claro, será uma bênção para o povo. E aí, pastor, é muito interessante porque a política também é um lugar onde Cristo exerce seu domínio. Exatamente. Não existe, e aí eu vou parafrasear o primeiro-ministro da Holanda, não me fugiu o nome dele agora, mas ele Abraham Kuyper. Exatamente, Kuyper. Tá faltando o nome na mente. Ele diz, não existe 1 metro quadrado na existência humana em que Cristo não possa olhar e dizer assim, é meu. É verdade. Inclusive a esfera política. As pessoas acabam olhando, né, achando que o cristão ele não pode estar naquele ambiente. Aquele ambiente ali é governado por Satanás. Mas eles são totalmente enganados. É justamente nessa perspectiva que o pastor tratou aí, né? E eu observo uma coisa, pastor. Muitas vezes esse descaso com o lado político, ele traz prejuízos que a igreja poderia não passar. Enormes. Leis, diversas questões que poderiam estruturalmente, culturalmente, trazer uma perspectiva cristã, uma ética cristã, uma influência cristã para a sociedade que beneficiaria como um todo, não é verdade? Às vezes, as nossas igrejas, e aí eu quero ouvir a opinião do senhor também agora, enquanto pastor, como que tem sido a preparação das nossas igrejas, não só a Assembleia de Deus, eu sei que o senhor conhece outras denominações também, mas a gente nunca viu uma igreja preparada assim, não. Esse jovem aqui, eu vejo que ele tem potencial, ele estuda, ele é um cara esforçado, entende bem, eu vou preparar ele para ser um político. A gente vê, prepara, enviar para ser um missionário, né? Capacita para ser missionário, mas às vezes a gente não tem esse preparo. Eu vou preparar ele para ser um juiz de direito, para ser um político. Na verdade, a gente vai incentivar, vai pagar um curso, vai chegar junto. Como é que o senhor enxerga a postura da igreja quanto a isso? Existem denominações que trabalham especificamente nisso. Algumas denominações cristãs e não cristãs. Sim. Que investem diretamente na sua juventude, na sua mocidade. Chega ali para o jovem e diz, olha, nós vamos pagar aqui um curso de medicina para você em Harvard, você vai se preparar lá, e depois, quando você voltar, isso, de alguma forma, vai beneficiar a igreja. Eu tenho dito sempre, nós, como cristãos, precisamos ocupar os locais de poder. Sim. Porque o poder não deixa vácuo. Não há vazio absoluto no poder. Se uma cadeira ela é desocupada, então tem duas coisas que podem acontecer ali. Ou essa cadeira ela vai ser ocupada por um justo, ou essa cadeira vai ser ocupada por um ímpio, por um infiel. Então, quando a gente observa nessa perspectiva, deveria sim existir um certo preparo, um certo incentivo para alguém que se destaque dentro da nossa igreja, ou dentro da fé cristã, ou dentro do movimento evangélico. E me parece que aos poucos isso tem amadurecido. Quando a gente olha para a história política brasileira, dentro da perspectiva da política brasileira, nós só tínhamos, vamos dizer assim, um viés. Ou você era de extrema esquerda, ou você era de centro-esquerda. Isso. Ou seja, o que antigamente a gente chamava de direita, na verdade era um centro-esquerda, né? É tanto que quando a direita... Mas era uma pauta mais direcionada aos costumes, né? Porque o resto ficava de lado. Ficava de lado. A economia, principalmente, de lado. Então, hoje, quando a gente vê, por exemplo, um Estado extremamente aparelhado, um Estado paquidérmico, que cada vez custa mais caro para nós, cada vez nós temos que pagar mais impostos. Quando você vai observar, o povo, quando era escravo no Egito, pagava 20% de imposto. Era o imposto de quem era escravo no Egito. E aí o povo é liberto e hoje a gente está pagando, não é, praticamente 27,5, né? 27,5, quando juntar imposto de renda, juntar tudo,
praticamente isso aí vai dar quase 50% hoje. Com a reforma que está para vir também, Com a né? Vai reforma, mudar em muita a coisa. própria reforma tributária aumentou mais ainda os Sim. impostos. Então, se a gente observar só o que aumentou de imposto este ano apenas, nós vamos ver assim uma crescente, ou seja, um estado que é cada vez maior e que cada vez nos entrega menos. Hoje a gente paga imposto para quê? Para ter saúde, para ter segurança, para ter educação, e em todos esses aspectos o Estado falha. Se você quer ter uma boa educação, provavelmente você vai ter que matricular seu filho em uma escola particular. E com isso eu não quer dizer que Sim. tem exceções, que tenha boas escolas públicas, que é a há, realidade, né? A grande maioria, né? mas a grande maioria não é essa a realidade. Da mesma forma, a saúde, não quer dizer que não haja bons hospitais públicos. E sim, nós temos hospitais de referência, mas essa não é a realidade. Não é a regra, Não né? é a regra. Segurança da mesma forma. Ou seja, hoje as pessoas, quem tem condição, se tranca num condomínio fechado para ter segurança. Quem tem condição, tem um bom plano de saúde, Um carro blindado. carro blindado, porque essa é a realidade que a gente tem vivenciado no nosso país, porque o Estado tem falhado miseravelmente em prover aquilo que ele está cobrando. Porque nós estamos pagando por isso, mas não tem retorno. Então, nessa perspectiva, é preciso sim que a gente tenha jovens engajados, jovens interessados na política, que alguém vai ocupar aquela cadeira. E é bom que seja alguém com a mente de Cristo. E é interessante, pastor, porque aí eu me recordo de uma frase de Hernandes Lopes, que ele dizia assim: o poder não corrompe, mas apenas revela os corrompidos. Então a gente separa essa questão de que aquela pessoa, ou toda pessoa que exerce um cargo político ou um cargo público, que seja qualquer esfera, ele estará necessariamente sendo corrupto. Então a gente não tem essa perspectiva, a gente não pode demonizar todas as pessoas que ocupam um cargo público como sendo pessoas necessariamente ruins. No entanto, como cristãos, a gente tem um padrão ético mais elevado do que aquelas pessoas que não se consideram assim dessa forma. Então, quais são os pré-requisitos que o senhor acha em um bom candidato para que ele venha a ser um candidato Essa é boa. olhado pelos cristãos, ou um bom candidato cristão dentro da igreja ou através da igreja? Olha, o bom político ele tem que ter algumas características. Quando a gente olha para o cristão, primeiro tem que ser crente. Você tem que olhar para a vida daquele cidadão e ver que ele tem ali uma história como crente. Ele serve a Deus, ele não entrou na igreja unicamente para usurpar os votos dos irmãos. Mas ele tem uma história na igreja, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, é importante que ele tenha algumas facilidades, algumas habilidades. Habilidade de comunicação, tem que falar bem, tem que saber falar em público, tem que saber argumentar, construir as suas ideias, tem que se cercar também. Assumir o poder não é pegar, como a gente vê muitas vezes, o que acontece. O político dentro do Estado brasileiro, qualquer cargo, vereador, deputado estadual, deputado federal, existem ali os assessores. Sim. Então, os assessores não é para ser banco de emprego, não é para se praticar rachadinha, como infelizmente existe dentro da política. Ou seja, se eu tenho à disposição 10 assessores, vou colocar 30 pessoas trabalhando e vamos fazer uma rachadinha aqui e vai ser 30 pessoas recebendo dinheiro. Então, quer dizer, um absurdo esse tipo de situação. Então, ele tem que se preparar, tem que ser bem assessorado, tem que formar uma equipe sólida e naquilo que ele puder dar exemplo, ele dá exemplo. Principalmente com os gastos públicos. Não pegar o dinheiro do Estado para ostentar, Existem verbas específicas de gabinete, Sim. que muitas vezes a pessoa vai para um restaurante e ali o Estado permite, na prestação de contas, aí você vai e chama todo mundo da sua família, bota ali na conta, porque no final o Estado vai pagar. Isso é uma forma de corrupção também. Isso é uma forma de você desvirtuar aquele direito que o Estado lhe deu para representar. E eu vou além, eu defendo a tese de que o político ele não deveria receber salário. Eu acho que aquele que vai ser candidato, ele não deveria receber nem salário. Ele Essa é a perspectiva aristotélica da política, ele trabalha dessa forma aí, né? Inclusive, aí você diz assim, mas
irmão Ronaldo, e seria possível? Sim. Eu vou dar um exemplo prático disso. Na OAB, ninguém recebe salário. O presidente da OAB não tem salário. Eu sou tesoureiro da Caixa de Assistência, não recebo salário. E trabalho bastante para exercer essa função. Trabalho como tesoureiro todos os dias. Todos os dias tem relatório, todos os dias tem contas a pagar, contas a analisar como tesoureiro, situações para resolver. E eu não estou recebendo nada por isso. E por que a gente faz? A gente faz por amor à causa, por amor à categoria, em respeito à advocacia. Ou seja, existem valores, se esses valores fossem prioridade, o salário seria um segundo plano. E aí é onde está o problema. Muita gente entra na política pensando, vou ser deputado porque eu vou ter 30 mil, vou ter ajuda de paletó, ajuda disso, ajuda daquilo. Uma ascensão social, né? Uma ascensão social. E aí a coisa começa a desandar. Eu não digo assim, o político não poderia ter uma ajuda de custo para uma viagem, para uma alimentação, uma hospedagem, absolutamente favorável a isso. Mas quando você coloca ali altos salários, regalias, você, por exemplo, você é deputado federal, do Senado, você tem plano de saúde ilimitado, você pode ter gastos ali indefinidos para você, para sua esposa, para os seus filhos. Passagem aérea limitada. Então, você cria uma situação que torna esse Estado muito caro. Quantos vereadores nós não temos dentro, cada município da cidade, com vereadores, com assessores, existe todo um aparelhamento. Quem paga por isso? Nós. Nós temos modelos no mundo, não é, de estados mais leves, estados mais baratos e que certamente são mais eficientes. E todo mundo ganha com isso. E aí, pastor, eu fiquei pensando aqui, diante da fala do senhor e da pergunta do Felipe, né? Qual seria a figura do ideal candidato cristão? E interessante os pontos que o senhor mencionou, mas outro que eu acho muito relevante também é ele ser, de fato, ter projetos políticos. Exatamente. Porque hoje, o cristão evangélico, ele vota, muitas das vezes, dizendo assim, não, ele é uma bênção na igreja, é um cantor de primeira qualidade, é um pregador de primeira qualidade, se candidatou, então vai ser muito bom. Isso não significa que vai fazer de você um bom político. Exatamente. O cristão, ele deve votar em um político que tenha bons projetos, que essa é a vocação do verdadeiro político, não é verdade? E como é que surge um bom projeto? Quando você escuta o povo. Sim. A Bíblia vai trazer uma série de exemplos disso. O povo reclama para a liderança, diz, olha, nosso problema é esse, nós precisamos de uma solução para isso. O Velho Testamento está cheio de exemplos disso. Quando nós vamos ver, agora falhou aqui, eu esqueci o nome do rei, quando o rei assume, há um questionamento, Jeroboão. Filho de Salomão. Isso, filho de Salomão. Quando Jeroboão assume como rei, há um clamor popular do povo para que baixe os impostos. Sim. Olha, baixe os impostos, porque a nossa situação tributária aqui, nós estamos pagando imposto, mas esse Estado está caro demais para a gente. E aí a resposta do rei é uma resposta negativa. Olha, vocês estão achando que meu pai cobrava imposto, prepare para ver o que é que eu vou Por cobrar. influência dos assessores, né? Muito por influência dos assessores. Justamente. Ou seja, no lugar de dar ouvido aos mais velhos, foi procurar se aconselhar com os mais novos. Então, uma das características desse líder é ouvir o povo. Escute o povo, veja aquilo que pode ser feito para ver o que pode melhorar. E o cristão, eu digo mais, o cristão ele pode exercer a política, não necessariamente na política partidária. Comece sendo um bom síndico do seu prédio. Fazer política sem ser político. Sem ser político, faça política sem ser político. Existe, por exemplo, os conselhos de classe. Toda profissão tem o seu conselho de classe. Você tem o Conselho Regional de Medicina, tem um presidente, né? Educação Física tem o seu presidente. Então, todas essas profissões permitem o engajamento do cristão para ouvir. Começa ouvindo as reclamações da sua classe, da sua categoria, de onde você trabalha, e veja como você pode ali ser luz para essas pessoas e abençoar a vida dessas pessoas. Nada mais que ser uma voz de clamor dos injustos, né? Exatamente. Fazer aquilo que a gente pode fazer e se preparar para isso. O cristão ele tem que ler, o cristão ele tem que estudar. Sim. Quando a gente olha para a história de Israel, hoje Israel também foi preservado, claro, pela ação de Deus, mas os judeus, eles sabiam que eles precisavam estudar.
Então, onde eles chegassem, eles tinham que ser os melhores alunos, ter os melhores professores, ter uma preparação acadêmica também. A gente ter coragem também de enfrentar a universidade, não com temor, mas para ser luz lá dentro da universidade. Mas isso já é tema para um outro podcast. O pastor trouxe bastante exemplo. A gente lembra do exemplo da jovem Esté, que se tornou rainha de um reino que não era necessariamente o reino de Israel. A gente vê Daniel exercendo função Política, de governo, de política, José exercendo a função de governador, um cargo que não existia Isso. e veio a existir através do seu feito. Neemias era copeiro do rei. Então, vários cristãos, vários homens bíblicos que realmente estavam ali fazendo e por onde tem uma influência bíblica. Mais recentemente, até um livro que a gente indicou aí, do nosso amigo Gutierrez Fernandes, uma publicação recente dele a respeito de quem tem medo dos evangélicos. Ele cita o exemplo de Billy Graham, que ele não era político, mas tinha uma influência política em diversas áreas. Por exemplo, ele era conselheiro da Rainha Elizabeth no Reino Unido. Conselheiro Então, presidencial. amigos, né? Todos os presidentes americanos, diante das grandes decisões que precisavam tomar, faziam questão de ouvir Billy Graham, mesmo sem ser político. Aí mostra a influência do cristão. Exatamente. E aí, pastor, eu quero trazer também uma pergunta aqui, que é: tudo bem, o cristão deve ser um político, os vocacionados para tal devem exercer com excelência sua vocação, mas é bíblico usar o amparato eclesiástico, o amparato da igreja para fazer política? O púlpito da igreja. O púlpito da igreja. E aí a gente vai dizer agora na pergunta: o líder religioso, ou aquele que exerce a influência religiosa, ele pode ser político? E se pode, ele deve usar ou pode utilizar o amparato religioso eclesiástico para promover também esse sentido político, a sua eventual candidatura, enfim? Bom, então vamos por partes, né? É uma resposta longa, complexa. Vamos lá, não tem pressa. Quanto tempo nós temos aí? Não tem pressa não, fica à vontade aí. Pronto, é ilimitado, né? Muito bem, então vamos fazer aqui uma série de conjecturas para a gente chegar na resposta final, até chegar no pastor. Sim. Primeiro, quando a gente olha para qual é a real situação, o que é que muitas vezes acontece nas igrejas? Primeiro, o ideal é que a igreja tenha a sua autonomia. Desde o início do podcast, nós deixamos clara a necessidade dessa separação. Então, primeiro, o pastor, ele não pode vender o seu rebanho. O rebanho é de Cristo. O pastor está ali como um anjo da igreja, como um representante de Cristo. Então, é equivocado o pastor que diz: olha, todo mundo aqui vai ser obrigado a votar em fulano, votar em cicrano. Ou o pastor que recebe algum tipo de vantagem financeira. Ou o pastor que chega para político A, político B e diz: olha, político A, eu preciso aqui do telhado da igreja. De favores, né? Eu preciso aqui construir um puxadinho aqui na igreja. Não acontece não, né? Eu preciso aqui ampliar aqui o estacionamento da igreja. Quantas sacas de cimento você pode me dar? Quantas telhas você pode me dar? Quantos reais você pode me dar? A igreja, ela jamais deve recorrer a isso. Outro exemplo mais comum: festa de congregação. Vamos fazer uma festa, vamos ver quanto é que o político tal. Ora, o pastor vai atrás do político. Se alguém quer dar uma oferta, é diferente. Sim, seja voluntário, né? O político chegou e deu uma oferta, recebe sua oferta como receberia a igreja, receberia a oferta de qualquer pessoa. Mas a igreja ir atrás do político, o líder religioso, fazer barganha política, isso aí é algo que vai totalmente contrário aos princípios cristãos. Por quê? Porque a partir do momento que o líder religioso faz esse tipo de situação, ele está não só vendendo o voto dele, como está também vendendo o voto de todo o seu rebanho, de todas as ovelhas que estão ali. Porque, na verdade, o que está acontecendo é uma troca de favores. Sim. Então, absolutamente condenável isso. Mais uma vez, isso não quer dizer que a igreja não possa escolher dentre os seus um representante. Irmãos, nós vamos escolher aqui o irmão fulano para nos representar. Se a igreja quiser votar, uma pessoa de bem, assim, indicar. Isso é uma coisa.
E a outra coisa é o político, é o pastor procurar um político, procurar uma liderança para barganhar, o que é que você pode dar para a igreja, o que é que você pode fazer, quando política não é isso. E a gente fala muitas vezes das pessoas que individualmente vendem seu voto, mas coletivamente, infelizmente, isso é praticado. Isso é a realidade de algumas denominações. E eu digo, se estende a todos os grupos religiosos. Não limitando, não é exclusivo dos cristãos, mas se estende a todo grupo religioso que muitas vezes coloca ali, oferece ali como forma de barganha, como forma de ter alguma vantagem, como forma de querer ganhar alguma coisa com isso. E a Bíblia condena isso. E a própria Bíblia diz também que os falsos pastores fariam isso, que usariam as suas ovelhas como forma de ganho. E uma das formas de ganho é essa daí. Não é só ofertas exorbitantes, não é só exigir coisas que as escrituras não trazem, mas também fazer esse tipo de barganha política. Então, nessa construção, né, o aparato religioso religioso não pode ser utilizado. Não deve ser utilizado. Não deve ser utilizado. É como eu disse, há muitas reservas para isso. É como eu disse, não é que uma igreja, a igreja não possa ter o seu representante, não possa dizer, olha, irmãos, nós temos aqui 3 candidatos aqui da igreja, que são homens e mulheres de Deus, que os irmãos podem votar. Agora, a partir do momento que o pastor determina, usa a estrutura da igreja, arregimenta o povo, aí é uma outra situação. Isso é uma reverberação de uma prática comum na política, na velha política, né, pastor? Na velha política. Coronelismo, voto de cabeça. Então, todas essas questões... Que existem em associações, que existem nos sindicatos. Sim, todo local em que se tem política. Esses currais políticos que muitas vezes são formados, e a igreja precisa ser luz para o mundo, precisa ser sal, porque se a gente não fizer diferente, se a gente incorre no mesmo erro dos ímpios, então, de que maneira vão enxergar em nós Cristo? O próprio Jesus diz, né? Se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e dos fariseus, de maneira nenhuma vocês entrarão no reino dos céus, né? Mas aí eu fico naquela pergunta. Tudo bem, não é legítimo utilizar o amparato eclesiástico para fazer política, mas, então, é possível que o líder religioso ele seja político e não use o amparato estatal? Também existe a possibilidade, é uma cosmovisão bíblica? Então vamos lá, vamos chegar nesse ponto. Vou começar com Atos 6. Sim. Atos 6, existia um problema ali, que era no serviço das viúvas. Servir a Santa Ceia. O que é que o texto vai dizer? Ele vai dizer assim, os 12 apóstolos, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Ou seja, a função deles ali era pregar mesmo, era levar a palavra. Se a gente ficar servindo aqui, quem vai pregar? Quem vai evangelizar? Quem é que vai transmitir a palavra para o povo? Aí ele vai dizer, escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação. Primeira característica. Boa reputação. Segunda característica, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Sabedoria que Salomão pediu para poder governar o povo. Sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Ou seja, se dentro da igreja, veja, dentro da igreja, já existe uma separação ministerial, vocês vão ser diáconos, vão ficar aqui no serviço. Nós seremos os pastores, nós temos que ter tempo para nos dedicarmos à oração, ao jejum, à leitura da palavra, para poder pregarmos a palavra. Então, o que exige, o que a vocação pastoral exige. É o que a vocação pastoral exige. Então já começa aí uma primeira dificuldade. Partindo dessa premissa, né? Partindo dessa premissa, já existe aí uma dificuldade. Não é uma proibição, mas já existe aí uma primeira dificuldade. A segunda dificuldade, quando a gente olha para a história da igreja, nós vamos ver que ninguém praticamente exerceu esse duplo ministério.
Obviamente a gente tem algumas, você olha assim, por exemplo, para José, para Daniel, mas na perspectiva de José, José ele não estava ali como um profeta. Então, primeira coisa, José não estava ali como um profeta. Ele foi chamado a ser governador. Ele estava ali como um rapaz crente, que foi chamado a ser governador. Quando a gente olha para a própria perspectiva de Daniel, apesar de ter recebido os dons de Deus, para Daniel, ele vem de uma corte. Daniel era príncipe. Sim. Então, se Daniel era príncipe, ele já fazia parte ali, provavelmente, da tribo de Judá. Já vinha ali de uma linhagem real. Já fazia parte, sabia o que era governar. Ele já ensinado para isso, né? Já foi capacitado, se preparou para isso. Então, também, apesar da gente tê-lo como um profeta de Deus, como um homem de Deus, que Deus usou para a interpretação de sonho, revelação, né? Ele tinha essa vocação. Quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente olha para o exemplo de Cristo. Cristo, ele acumula as duas funções. De profeta, vamos dizer assim, de pastor e de rei. Porém, não as exerce simultaneamente. Sim. Ele vem como pastor. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então, ele se apresenta como o bom pastor, como esse pregador, como alguém que vai levar a palavra, como alguém que vai ser a palavra viva entre nós. Num segundo momento, na sua vinda, ele vem para exercer o seu triunfo como rei, glorificado. Então, não é que a Bíblia proíba, não há uma proibição literal de que o pastor seja candidato. Porém, quando a gente vai observar o que Deus preparou para aqueles que seguem o ministério, é como se Deus dissesse para nós, é melhor, se eu te chamei para isso, para ser pregador, para ser um pastor, exerça essa liderança, se dedique a isso. Como é que você vai ter tempo para orar? Como é que você vai ter tempo para ler a palavra se você está tão envolvido assim na política e a política toma muito do seu tempo? Como eu disse, meu pai foi vereador. Todos os dias ia alguém lá em casa. Como você falou, tem que servir, né? Tem que servir, você tem que servir. Momento. Tem que servir, tem que ouvir. E ali você, como é que você vai estar se dedicando à igreja e ao mesmo tempo se dedicando ao exercício político que demanda muito tempo. O exercício político ele demanda muito tempo. Também, né? E quanto mais alto o cargo, maior a responsabilidade. E daí também muitos que, não ouvindo a voz de Deus, que tinham um chamado, pode até ser que alguém tenha um título de pastor, mas não tem a vocação. Sim, é algo que a gente conversava antes do podcast começar. Ele tem o título de pastor, mas não tem a vocação. Nunca foi um bom pastor. Tem um título, mas não é vocacionado, não é chamado. Cuidou de gente. Não ama o ministério, não desejou o ministério. Às vezes chegou no ministério por uma circunstância, por um acaso. Então isso é bom que nem exerça. E vá ser um candidato mesmo. Vá para lá. Né? Fique até longe. Mas aquele que tem um chamado ministerial, aquele que tem um chamado para servir como pastor, bom seria, né, que ele não adentrasse nesse mérito de entrar na política, porque há um desgaste muito grande. O evangelho ele é muitas vezes escandalizado. E ainda mais, as pessoas se candidatam colocando assim na cédula, pastor fulano de tal. Realmente. Então, o prenome, né? É o prenome. Quando dá errado, esse título é levado lá para frente, vamos dizer assim, foi o pastor corrupto. Ninguém vai olhar para o candidato, não. Vai olhar para o pastor. Ele pode ter toda a formação técnica. Ele pode ser um jurista, sim, ele pode ser um médico, mas sempre virá a peste, não. Ali é um pastor corrupto. Sempre vai se colocar nessa... E aí desvirtua tudo. E nessa perspectiva eu tenho um testemunho para contar também. Fica à vontade, aqui é o lugar. E talvez isso sirva de parâmetro para alguém que está me ouvindo agora. Quando, pelo fato do meu pai ter essa história política, antes de eu entrar no ministério, vamos dizer assim, eu sempre perguntava a Deus, porque por onde eu andava, era uma coisa impressionante. As pessoas dizem, Ronaldo, se você for candidato, eu vou votar em você.
Se você for vereador, eu vou votar em você. Se você for prefeito, se você for prefeito, deputado, rapaz, por onde eu andava era um negócio assim impressionante. Mas veja só, eu não era nem diácono ainda, era auxiliar. Aí o pastor já tinha as características, né? Falar bem em público, Pronto, as pessoas olhavam para mim, tem jeito pra política. O pessoal falou, tem um jeito, né? Tem um jeito, tem um traquejo. Feeling da coisa ali, tem né? um feeling da coisa. E nessa perspectiva eu comecei a buscar o Senhor. Disse, Senhor, o Senhor está vendo essa minha situação. E o Senhor sabe que eu desejo o ministério. Mas eu não era nem batizado no Espírito Santo ainda. Legal. Mas eu desejava o ministério. E na contrapartida, o diabo, claramente, muitas vezes, me abordava na minha mente, falava comigo, dizia mais ou menos assim, se você for para a política, eu vou lhe colocar nos lugares mais altos da política. Você vai ser um político conhecido no Brasil inteiro. E você vai dominar essa nação, mas eu quero que você me sirva. Nossa. Olha a promessa, né, do outro lado. E com isso eu não quero dizer que política é cor do diabo. A gente já esclareceu. Entenda que isso era uma forma específica, né? Isso aqui foi uma forma que o inimigo usou para me tentar, mostrando essa glória do mundo, essa glória da política, essa glória dos bons cargos, dos bons salários, da visibilidade. E ao mesmo tempo que eu orava, eu disse, Senhor, o Senhor sabe que eu anelo esse desejo pastoral, de ser pastor, de servir ao povo, de pregar a tua palavra, de dizer para o mundo o que tu fizesse, como tu morresse, como tu salvasse a humanidade. E nas minhas orações eu pedi a Deus, Senhor, mas eu preciso ser batizado no Espírito Santo. Não sou batizado no Espírito Santo ainda. E fui batizado no Espírito Santo, e no momento de maior, quando a tentação do inimigo veio mais forte, ali eu fiz um desafio com Deus. Na época de consagração, eu disse, Senhor, se eu for chamado para o diaconato, aí eu vou ter certeza que eu não devo jamais entrar em política partidária. E aí veio o chamado para ser consagrado ao diaconato. Foi uma coisa assim, que a gente vê a ação de Deus, o agir de Deus, resposta de oração. E aí eu passei a entender, se você tem um chamado ministerial, o que pode ser mais nobre do que servir como pastor? Não tem nenhum cargo, nenhuma função, nenhuma profissão, nenhum título que você tenha diante de Deus que possa ser mais nobre do que isso. É tão interessante que quando a gente olha para o Velho Testamento, a gente tem que entender a visão. Veja, o sacerdote, ele tem uma série de características, ele não podia ter defeito, nem defeito físico. Requisitos era lá em cima. Existia uma série, a régua era muito alta, uma série de requisitos, ou seja, mas por que existia isso? Porque quando a gente olha para a palavra santidade, a gente entende separação, separado, você foi separado para isso. E a gente vai ver como os profetas exerceram o seu ministério ao lado dos reis. Muitas vezes aconselhando, muitas vezes repreendendo, muitas vezes profetizando, exortando o povo, mas tudo separado. Rei é rei, profeta é profeta. Então, apesar de não existir essa proibição bíblica, existe aí uma recomendação para que o pastor que serve tão bem, você é um pastor que serve tão bem na casa de Deus, é um bom pastor, prega bem a palavra, tem alcançado tantas vidas, o que é que você vai fazer na política? Será que você realmente vai ser mais crente na política? Ou você está olhando para outra coisa? Qual a motivação do seu coração? Essa é a questão. Qual é a motivação do seu coração? Esse foi justamente o exemplo de Saul, né, pastor? Saul tentou oferecer sacrifícios quando não... Como o senhor bem falou, era uma separação. Quando o senhor falou sobre essa questão de o que há de mais nobre a não ser o ministério, eu lembro de um conselho que Spurgeon dava para os seus alunos, ele dizia, se a Rainha Elizabeth chamar vocês, os pastores, né, para ser embaixador do Reino Unido em qualquer nação, negue, porque você é embaixador do Evangelho de Cristo. E aí, pastor, eu pergunto ao senhor, de forma prática, se o pastor ele não deve exercer esse cargo político, o que o senhor sugere como saída para essa questão?
que a igreja tenha juntas políticas, comissões dentro do seu ministério, pessoas que influenciem nessa área, é uma saída boa para esse questionamento. Como fazer a política sem estar dentro da política? Porque se você deseja fazer política enquanto igreja, como? Como é que a gente faz política enquanto igreja? Existe aí uma certa dificuldade, porque cada igreja tem o seu modelo de governo. Sim, de fato. Então, por exemplo, hoje você tem igreja evangélica autônoma, só tem aquela congregação ali, pronto. Mas vamos olhar para a nossa, que é uma congregação maior, né, que tem ali o governo central, que é exercido episcopal, que é exercido pelo pastor presidente, e ali você tem uma série de congregações com pastores, com líderes. Hoje é uma igreja muito grande, podemos dizer assim. Hoje só em João Pessoa nós temos 155 congregações. Então observe como isso é tentador para um político. Muito. Tentar arrebatar esse povo todo é muito tentador. Então, uma das soluções, criar uma comissão política, é uma ideia excelente. Coloque dentro, eleja entre os pastores ou entre os líderes, pessoas que possam criar uma comissão política para ter ali um filtro, inclusive para trazer orientações para a igreja durante as eleições. Muito bom. Você imaginou, por exemplo, entregar santinho dentro da igreja? Não. Na calçada você pode entregar à vontade. Agora, dentro da igreja, não. O lugar... Recentemente eu vi uma influencer reclamando porque ela entrou com um cachorro dentro da igreja, no seu colo, na sua bolsa, e ali o pessoal pediu para que ela saísse. Isso é uma igreja, e disse que ia sair da igreja, ia se desviar ou que ia procurar outra igreja. Mas veja, a gente tem que entender que existe ali, o templo ele é um local de culto, é um local de adoração, precisa ser respeitado. Não se entra com qualquer roupa. Apesar da gente não barrar, mas como cristão a gente sabe que existe ali um respeito ao local do culto. Nós, como líderes, temos esse costume, essa tradição dos pastores usarem paletó, do pastor usar gravata. A gente respeita isso, é uma tradição nossa, é uma particularidade da nossa Assembleia de Deus, da nossa igreja, da nossa denominação. Então, esse local de culto precisa ser respeitado. Então, uma comissão política seria algo muito interessante para igrejas que têm muita capilaridade, alguém que pudesse não só trazer um certo regimento para que pudesse ordenar, filtrar ações políticas, ou aqueles irmãos que tivessem interesse em colocar o seu nome, que passasse por uma avaliação. Olha, vocês estão procurando o apoio político da igreja? Então apresente seus nomes para que a gente possa ver o seu perfil, orar também e possa, de alguma forma, cobrar, exigir determinadas posturas, determinadas condutas. Então, essa solução prática seria uma solução muito interessante. Formar uma comissão eleitoral ou uma comissão política formada por pessoas que têm um conhecimento técnico também, talvez juristas, talvez irmãos que tenham uma certa influência também política. Então, isso é uma ideia muito boa. Muito boa, que já vai produzir alguns filtros e já vai também essa própria comissão tentar não só trabalhar na questão política, como também trazer orientação para alguns pastores que, porventura, estejam com um comportamento inadequado. Claro. Fazer aquele puxão de orelhas. Meu irmão, olha, estamos vindo aqui como comissão política, essa conduta aí é uma conduta vedada, a gente não aceita esse tipo de comportamento. Então, seria uma solução. Já também, porque o próprio pastor presidente tem muitas atribuições, não teria tempo jamais para ficar olhando uma conduta, mas seria uma coisa muito interessante. E também, uma comissão como essa, ela seria uma comissão consultiva. Sim. Se algum pastor tivesse alguma determinada dúvida, traria para a comissão, essa comissão política ou comissão eleitoral, que poderia trazer algumas orientações de como agir, de como proceder, até também dentro do direito eleitoral, que tem uma série de restrições hoje. Muito interessante, né? E isso é um exercício da função da igreja enquanto capacitadora, né? É uma forma da igreja suprir a negligência que muitas vezes ela incorre, como a gente falou, né?
a gente não vê ninguém sendo preparado pela igreja para ser político, para ser um cristão político. Uma ideia como essa, uma solução como essa, eu acho muito efetiva também. Muito efetiva. E não só na nossa denominação, mas a gente vivenciou agora um período eleitoral e estamos para vivenciar de novo, em que nós vimos muitas pessoas com falsas percepções políticas, muitos cristãos que com opiniões extremas, que afastaram muitas pessoas da igreja erroneamente, distorceram muita coisa, né? E talvez soluções como essa, de maneira antecipada por pessoas sábias, prudentes, nos pouparia de ter muitos prejuízos enquanto igreja, né? Então, já caminhando, né, Felipe? Eu acho que para o nosso momento final, eu gostaria de ouvir o senhor, as suas considerações finais. O que é que o senhor gostaria de trazer aqui? Ou se o senhor tiver algo para tratar ainda, a gente vai debatendo aqui. Fique à vontade, pastor. Primeiro, eu quero agradecer pelo espaço e quero aqui, olhando aqui quase para a câmera, incentivar os nossos jovens. Dizer assim, você que é jovem, você que está no início da sua juventude, se prepare, se capacite. Não importa onde você estuda. Eu estudo numa escola pública. Seja o melhor aluno na sua sala. Na escola pública, na escola particular. Estude, se prepare. Não só para exercer mandatos políticos, mas também para exercer posições de valor na nossa sociedade. Nós precisamos ter cristãos que representem a nossa sociedade da melhor forma, que tragam bons projetos, que executem os planos de Cristo para toda a sociedade, fazendo bem à sociedade, prevenindo problemas, atuando de forma prática. E você, jovem, tem essa possibilidade. E se você, já como eu, passou dos 40, não é? Sempre é tempo de começar e recomeçar. Porque a vida nos dá esse privilégio. Hoje está tudo mais fácil. Hoje você tem educação à distância. Já imaginou fazer uma faculdade de casa? Hoje você tem inteligência artificial. Hoje você tem bons livros. Hoje você tem PDF de tudo na internet. Hoje tem comentaristas. Hoje você tem condição de se capacitar. Então, para que a igreja brilhe mais e mais. Porque uma das coisas que a gente tem mais temor é a gente ver o número de evangélicos crescendo, mas essa luz de Cristo parece que não cresceu. A influência, as transformações, parece que o número estatístico, os números do IBGE estão assim numa velocidade e essa influência tá em outra assim, com outro ritmo, com outra velocidade, com outra aceleração. E que principalmente nós cristãos não nos entreguemos à idolatria. Nós não precisamos ter políticos de estimação. Eu lembro que na última campanha eleitoral, uma das músicas de um dos candidatos a presidente, um trechinho dizia assim: igual a ele nunca existiu. É a salvação do nosso Brasil. Ora, a salvação do nosso Brasil é Cristo. E achando pouco, dizia assim: no mito eu boto fé. E é ele quem defende a nação. Ou seja, a nossa fé não está em candidato nenhum, e muito menos quem defende a nossa nação também não seria ele, seria Cristo. Então, quando a gente observa que a igreja está entrando por um caminho de idolatria, muitas vezes Deus permite um governo ímpio para a gente voltar para o lugar. Dizer, ei, não foi para isso que vocês foram chamados. Não foi para isso que vocês foram chamados. Eu é que preciso ser adorado. É Cristo que é o nosso alvo. Porque se a gente coloca a nossa esperança, a nossa confiança num político A, num político B, pode ter certeza que o político A, o político B, vai em algum momento nos decepcionar como crentes. Por isso, o nosso alvo é Cristo. É Ele que nós temos que buscar. E antes de tudo, né, Cristo. E por Ele, todas as coisas. Amém. Glória a Deus. Nós queremos agradecer, pastor, a sua presença no nosso meio, nos prestigiar, o senhor que desde o primeiro momento foi um entusiasta aqui do nosso podcast. Então, Bleia Talk, toda a equipe, em nome de toda a equipe, nosso pastor Daniel, nosso líder da nossa congregação, nós queremos agradecer a sua presença, por tão bem o senhor ter nos instruído, nos direcionado nesse caminho. Quero também
Agradecer a todos os internautas que nos acompanharam ao vivo, puderam trazer suas contribuições. Espero que vocês curtam, compartilhem com os amigos, principalmente os jovens. Nosso pastor também faz parte da liderança da UMAR, da União da Mocidade da Assembleia de Deus. Então, se engajem nesses aspectos e podem compartilhar, que eu tenho certeza que esse conteúdo ainda vai produzir grandes frutos. Sim. Com tudo que foi trazido aqui nessa noite, eu tenho certeza que muitas mentiras, que muitas posições não bíblicas, elas são desconstruídas com aquilo que a gente apresentou aqui. Com o conteúdo que foi trazido aqui nessa noite, muito bem explicado, muito bem elucidado, nós temos como criar uma consciência política melhor enquanto cristãos. E é esse tipo de consciência que o Brasil precisa. Esse tipo de consciência que os cristãos brasileiros precisam tratar. Nós estamos chegando perto dos meses eleitorais. Esse é um ano eleitoral, e você que está ouvindo, diante de tudo que o pastor falou aqui para nós, faça disso uma verdade na sua vida, continue acompanhando nosso podcast aqui, nós temos temas muito bons, e também quero agradecer a vida do pastor Ronaldo, a presença dele aqui com a gente, e com certeza estará retornando aí em momentos futuros, e a gente deseja aí uma boa noite, um bom dia, um bom resto de dia aí para você que está acompanhando o podcast, que Deus continue abençoando. Esse é o Bleia Talk. Aprende, crente!